Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam bem-vindos a mais um Congresso Nacional 3 em 1, realizado pela Igreja de Cristo do Centro de Curitiba. Sabe, irmãos, a gente se sente muito honrado de recebê-los. Nós estávamos muito, mas muito ansiosos por esse momento. E estamos felizes agora por tê-los aqui, cada um de vocês. Como um corpo de Cristo, um só corpo. Que bênção, que maravilha, não é verdade? Cada um com seus problemas, com as suas dificuldades, mas priorizaram estar aqui hoje. Poderia levantar a mão quem é pela primeira vez vindo ao encontro, esse congresso? Nossa. Obrigado pela presença, obrigado mesmo. Então o 3 em 1, irmãos, trata de 3 temas: família, grupos pequenos de casa e crescimento da igreja, num só evento. E o título de hoje, irmãos, é O Desafio de Recomeçar. E eu sou muito de procurar os sinônimos no dicionário, e recomeçar está como retomar, como começar a ser, e também produzir-se novamente. Voz possante é problema. Produzir-se novamente é um tema pertinente, porque a gente ficou 2 anos, meu irmão. 2 anos sem nos encontrarmos. A gente realizava aqui o culto com ninguém, apenas a câmara, né? Era uma tristeza muito grande para a gente. Muitos de nós, de um jeito ou de outro, sofreu com a perda de alguns entes queridos, de amigos, de parentes, na verdade. Mas também foi um tempo suficiente para a gente avaliar quanto Cristo é importante em nossas vidas, não é verdade? Quanto Ele faz parte das nossas vidas e quanto é importante a comunhão dos irmãos. Foi muito triste, mas Deus nos blindou de toda essa dificuldade. Estamos aqui hoje para agradecê-lo, não é verdade? Por isso, vamos aproveitar ao máximo esse encontro, esse evento. Absorver tudo de bom que tem, seja na parte do conhecimento, da coragem, do testemunho, voltando para casa com novas amizades, irmãos em Cristo, e ainda a mais fortalecidos na fé. Queremos que vocês aproveitem mesmo. Queria também dar uma informação que qualquer dificuldade, qualquer reclamação, a qualquer momento, vocês podem procurar o Mauro. Sim. É com ele. Tem muito. Mas brincadeiras à parte, eu gostaria de chamar agora aqui à frente nosso primeiro palestrante, Natan Zink. Eu conheço o pai dele, o Larry Zink, e hoje tive o prazer de conhecê-lo. Ele me passou algumas informações. Ele é casado com a Sara e tem 2 filhos, o Samuel e a Elizabeth. E é missionário na igreja de Niterói, na Igreja de Cristo de Niterói, desde 2009. E o tema hoje da palestra, da mensagem é Voltando para a Palavra. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Um momento tão esperado, porque a gente estava realmente precisando disso para renovar muitas coisas. Que a gente tenha o proveito máximo nesse momento da comunhão, dos testemunhos, da palavra, do alimento, de tudo que o Senhor nos proporciona a cada dia, bênção em cima de bênção. Nos perdoa pelas nossas falhas, por às vezes não podermos avaliar a grandeza do Seu poder e, acima de tudo, o Seu amor por nós. Pedimos que o Senhor possa estar também protegendo, como protegeu muitos que vieram de longe, que estão ainda nessas estradas, mas com o objetivo de chegar e louvar o Senhor. O Senhor possa usar agora o Natan como instrumento do Senhor,
que a gente possa, tanto no entendimento quanto no sentimento, absorver o máximo dessa palavra e nos fortalecermos na fé. Queremos sempre te louvar e agradecer em nome do seu Filho Jesus. Amém, Pai. Amém. Muito obrigado. Prega, irmão. Eu posso mexer esse microfone? Dá problema? Pode. Boa noite. Opa. Funciona. Boa noite. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês. Eu estou bastante animado para poder passar esse final de semana com vocês. Eu sou do Rio de Janeiro, como foi falado. Eu não sabia que vocês aqui gostavam tanto de ar-condicionado. Isso aí para mim é uma novidade. Nós lá não estamos acostumados com isso. Eu vou confessar, está me pegando de um pouquinho de surpresa, mas é muito bom estar aqui. Eu estou olhando aqui na plateia, vendo alguns rostos de pessoas que eu não vejo há tantos anos. É maravilhoso poder estar aqui e estar com vocês, conhecer pessoas novas. Como já foi falado, eu amo tanto congressos e eventos como esse, porque a gente tem oportunidade para poder estar juntos, ter essa comunhão que é maravilhosa, ter o alimento espiritual que também é tão impactante, a gente poder voltar para as nossas congregações mais motivados, mais edificados, mais fortalecidos para a obra. Eu estou muito animado em relação ao que Deus vai fazer esse final de semana. Eu estou muito animado mesmo. Hoje o louvor já foi maravilhoso, amanhã então vai ser muito, muito bom, e eu estou muito feliz que você está aqui. Eu queria agradecer à igreja aqui de Curitiba, do centro. Eu não imagino quantas horas vocês devem ter dedicado em preparar, em planejar. Então, obrigado a todos vocês que fizeram tanto para poder preparar esse final de semana tão especial para nós. Muito obrigado a vocês. Vamos fazer uma oração. Eu sei que a gente acabou de orar, mas vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por esse congresso, essa oportunidade que nós temos para poder estar juntos, focar no Senhor, ser lembrados de coisas que talvez tenhamos esquecido recentemente, mas que nós possamos estar nos rededicando ao Senhor, nos entregando novamente ao Senhor e que nós possamos sair daqui revigorados, fortalecidos, preparados para poder continuar a servir na Tua obra. Pai, eu peço que o Senhor toque no coração de cada pessoa aqui, que nós possamos estar atentos ao que o Senhor está falando para nós através de sua palavra. Pai, obrigado por Cristo, é através dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Nós temos um desafio, não é? 2020, 2021 foi impactante, nos afetou de maneira que nós não imaginávamos. E nós agora temos esse desafio de recomeçar. Como é que vai ser agora, pós-pandemia? Refletindo um pouquinho sobre a minha experiência em relação à pandemia, eu percebo que a pandemia nos deu bastante tempo para poder criar novos hábitos. Talvez repensar algumas coisas. Algumas dessas coisas foram positivas, eu vejo que talvez nós agora valorizamos um pouco mais a família e tempo com família, mas vejo que talvez em outras formas esse período de pandemia também talvez nos afetou de forma negativa. E creio eu que nós precisamos fazer uma análise e pensar e refletir o que aconteceu, como que isso me influenciou como pessoa, como que isso impactou ou talvez ainda está impactando a minha família. Como que isso está afetando a congregação onde eu congrego? Eu acho que ao pensar e refletir sobre essas perguntas, eu acho que o próximo passo é, ok, e agora? O que eu vou fazer? Quais são os passos que eu preciso tomar, ciente agora do que tem acontecido? Será que eu preciso buscar a ajuda de alguém para que eu possa caminhar, para que eu possa fazer o que eu preciso fazer para poder atender às demandas, às necessidades, os desafios que agora nós encontramos? O nosso objetivo não é tratar sintomas, mas tentar entender o que está por trás disso. O que está causando essa realidade na qual nós encontramos e tentar achar um jeito de tratar essa causa, para que assim nós possamos voltar a ser o que nós éramos. Creio que é algo
que é bastante positivo, é que a palavra de Deus nos apresenta inúmeros exemplos, e nós vemos exemplos nas Escrituras onde o povo de Deus, a nação de Israel, teve que, em determinados momentos, repensar e também recomeçar, se rededicar a Deus e a sua vontade. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 34. Nós vamos ler várias passagens desse capítulo, então quando você chegar lá, fica lá, não sai de 2 Crônicas 34, pois vamos ler várias passagens desse capítulo. 2 Crônicas 34, a gente vai começar lendo só o versículo 1 e o versículo 2. O versículo 1 e o versículo 2 dizem: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. Quando Josias herda o trono de Israel, ninguém imaginava o que iria acontecer. Ninguém imaginava que através dele um avivamento iria acontecer naquela nação. Quando ele herda o trono de Israel, o templo estava em ruínas. O templo não havia sido usado há anos. A nação praticava a idolatria e ninguém sabia onde estava uma cópia da palavra de Deus. Imagina essa situação. Essa é a situação que é herdada por Josias. E Josias não tinha familiares que o apoiavam, familiares que poderiam ajudar, familiares que poderiam dar a ele um exemplo de como ele poderia se portar, de como ele poderia agir nessa situação. O avô de Josias era Manassés. Manassés fez coisas detestáveis perante Deus. Ele ergueu altares para ídolos. Ele ergue um altar dentro do templo, e você imagina como que seria isso. As Escrituras dizem que ele praticou feitiçaria e que ele até ofereceu seus filhos em sacrifício aos ídolos, aos deuses pagãos. Esse é o avô de Josias. A Bíblia nos diz que o reinado de Manassés em Judá, o reinado de Manassés tornou Judá pior do que as nações pagãs. E você vê como que é isso. Um homem que estava lá, que tinha a possibilidade de direcionar, de liderar a nação de Israel, e sob o comando dele, a nação se torna pior do que as nações pagãs. Ela se torna pior do que aquelas nações que estavam em Canaã antes de Israel entrar e tomar aquela terra. E considerando tudo isso, considerando essa realidade da nação de Israel, ninguém iria imaginar que seria Josias, um garoto com 8 anos, que iria chegar e fazer uma diferença. Mas Josias, ele tinha uma grande vantagem. Josias, ele escolheu muito bem o seu exemplo. Ele decidiu que iria seguir o exemplo de Davi, que iria tentar imitar a vida de Davi. Ele não escolheu o seu avô, Manassés, ele também não optou em seguir o exemplo do seu pai, mas ele decidiu seguir o exemplo de Davi. Eu espero que você tenha tido um ótimo pai, talvez você ainda tenha. Eu espero que o seu pai tenha dado um exemplo de um homem cristão para você. Eu oro que você também tenha tido avós que fizeram a mesma coisa. Mas eu acho que uma das lições que nós vemos nessa história de Josias é que mesmo se você não tenha tido um pai ou um avô que mostrou para você, que deu para você, ensinou para você as prioridades que você deve ter, que você deve buscar alguém assim. Você deve buscar alguém que valoriza, que prioriza os ensinamentos de Deus e siga esse exemplo. 2 Crônicas nos conta que Josias fazia o que o Senhor aprova. E 8 anos depois, agora com 16 anos, as Escrituras nos dizem que ele buscou a Deus. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 3, diz o seguinte: no 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. Creio que se nós queremos que algo de novo aconteça, se nós queremos um recomeço, então algo de novo precisa acontecer em mim.
Como que eu vou guiar pessoas? Como que eu vou direcionar pessoas? Como que eu vou ajudar pessoas a se aproximarem a Deus se eu não estou próximo dele? Como que eu posso falar de Cristo para alguém se eu preciso de Cristo na minha vida? E nós vemos que Josias, ele faz isso. Ele busca o certo, ele busca o Deus de Davi e ele, assim, é capaz de liderar outras pessoas. Vamos continuar a leitura. Quando Josias tem 20 anos, ele monta uma ofensiva, para poder eliminar os ídolos, os deuses pagãos da terra. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 3 ao 7, diz o seguinte: No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sob as suas ordens foram derrubados os altares dos Baalins. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal. E os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhes haviam oferecido sacrifícios. Versículo 5. Depois queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém. Nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim, de Simeão e até mesmo de Naftali e nas ruínas ao redor delas. Derrubou os altares e os postes sagrados, esmagou os ídolos, reduzindo-os a pó, e despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Então voltou para Jerusalém. Imagina o que Josias está fazendo. Ele vai de cidade para cidade, de cidade em cidade, e em cada lugar que ele vai, ele está atento e buscando, querendo destruir aquilo que desagrada a Deus. Ele pega as imagens, ele pega aqueles altares, ele despedaça, ele os torna em pó, para que a nação assim possa ser purificada. Ele está buscando e seguindo o exemplo de Davi. Ele está comprometido. Ele entende o que desagrada a Deus, ele está eliminando aquilo que desagrada a Deus na nação de Israel, para que a nação de Israel possa ter um recomeço. Quando ele tem 26 anos de idade, ele decide que está na hora de restaurar o templo. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 8, diz: No 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele envia Safã, filho de Azalias, e Maacéias, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, do seu Deus. Como falei, já havia anos, na verdade, décadas, que a nação não adorava a Deus no templo. E Josias quer que a nação possa fazer isso de novo. E por causa disso ele está se rededicando e restaurando o templo, para que a nação possa estar de novo perante Deus e assim adorando a Ele. Mas quando eles fazem esse trabalho de restaurar o templo, eles encontram algo que muda, que transforma essa reforma de Josias em um avivamento. E talvez você esteja pensando, eu gostaria de experimentar um avivamento na minha vida. Eu gostaria de ver um avivamento acontecer na minha congregação. E talvez você está se questionando e se perguntando, o que será que eles encontraram? O que eles encontraram que transformou essa reforma em um avivamento? 2 Crônicas 34, do 14 ao 28. Eu sei que a leitura é um pouquinho longa, mas essa parte da história é tão impactante, eu quero que a gente leia, que a gente possa ouvir essa passagem. Enquanto recolhiam a prata que tinha sido levada para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor, que havia sido dada por meio de Moisés. Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e o entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe informou: teus servos estão fazendo tudo o que lhe foi ordenado. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e a confiaram aos supervisores e aos trabalhadores. E acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu trechos do livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes e deu essas ordens a Ilquias e a Aicã, filho de Safã, e a Abdom, filho de Mica, ao secretário Safã e
e ao auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo o que está escrito nesse livro. Ilquias e aqueles que o rei tinha enviado com ele foram falar com a profetisa Ulda. Agora o versículo 23. Ela lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao homem que os enviou a mim. Assim diz o Senhor: eu vou trazer uma desgraça sobre este lugar e sobre seus habitantes, todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Diga ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus quando ouviu o que ele falou contra esse lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença. Eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre seus habitantes. Então eles levaram a resposta ao rei. E a gente vê essa história de Josias e eu tento me colocar no lugar dele. Ele tem tentado fazer o seu melhor. Ele tem tentado governar o seu reino. Mas ele descobre neste momento que ele está fazendo isso sem a palavra de Deus. Que desafio, não é? E ao entender que ele está fazendo isso sem a palavra de Deus, nós vemos que ele fica triste, não é? Ele rasga as suas vestes, ele chora, ele se humilha perante Deus, e a gente vê esse ato muito público, onde ele sente o peso das ações do seu povo, não é? A nação deveria ter agido de forma diferente. Ele fala, a ira do Senhor deve estar contra nós por causa das nossas ações, da nossa não obediência a Ele. E ele decide que ele vai viver e se compromete a obedecer aos mandamentos de Deus. Você já fez isso? Qual foi a última vez que você ouviu a palavra de Deus, que você leu a palavra de Deus, e você permitiu que a palavra de Deus penetrasse o seu coração? Mostrasse para você o seu erro, para que você entendesse que a sua vida ainda não é o que Deus deseja de você, que Ele quer mais. Ele quer um compromisso mais profundo. Ele quer que você se comprometa de verdade a Ele. E ao entender isso, você entende que não é algo que pode ser alterado de forma gradativa, mas você entende a necessidade de ser agora. Porque é Ele que está pedindo algo de você. Qual foi a última vez? A última vez onde você ouviu a palavra de Deus e você entendeu que você precisava agir de imediato para mudar o seu viver e assim viver de acordo com a vontade de Deus. Ouça o que acontece em 2 Crônicas, capítulo 34, eu vou ler do 29 ao 32. Então o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém, depois subiu ao templo do Senhor acompanhado por todos os homens de Judá. Todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas, todo o povo dos mais simples ao mais importante, para todos, preste atenção, para todos o rei leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou o seu lugar e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, seus testemunhos e seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. Depois, fez que todos em Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com a aliança. Os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados. O melhor líder é aquele
que está devotado à palavra de Deus. Obrigado, Mauro. Vou falar de novo. O melhor líder é aquele que está devotado à palavra de Deus. Amém? A melhor pessoa, o melhor pai, a melhor mãe é aquele que está devotado à palavra de Deus. Josias se comprometeu. Ele faz uma aliança, e a aliança que ele faz é uma aliança pública, não é? Ele, na frente de toda a nação, ele declara para eles que ele está comprometido a seguir a Deus. Ele está comprometido a fazer a vontade de Deus. Eu acho tão interessante o versículo 32, eu vou ler de novo, ele fala: depois ele fez com que todos em Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com a aliança. É como se não tivessem escolha, não é? Ele fala: eu estou me comprometendo e vocês precisam se comprometer agora também. Ele não dá uma opção. Ele diz: eu estou entregando a minha vida e vocês também vão entregar as suas vidas a Ele. E por causa desse compromisso, por causa dessa dedicação de Josias, Josias pôde salvar uma geração. Ele pôde salvar uma geração, pois ele buscou a Deus de todo o coração. Josias fez coisas incríveis. Você pensar numa reforma, e você pensar na reforma, o que o Brasil precisa para ser reformado. Esse foi o desafio de Josias, não é? Ele faz coisas maravilhosas, ele destrói altares e templos e ídolos, ele abre, reabre e reforma o templo, mas a melhor coisa entre todas as coisas que ele fez foi redescobrir a palavra de Deus. Ele encontrou a palavra de Deus e ele decidiu que iria se entregar e viver e obedecer a palavra de Deus. E nós? Qual a importância que você dá para a palavra de Deus? Será que, de algum modo, a palavra de Deus tem sido perdida nos nossos dias? Será que nós precisamos, de alguma forma, redescobrir a palavra de Deus? Hoje, socialmente, eu não estou falando da igreja, eu estou falando da sociedade. Hoje, socialmente, nós valorizamos mais a tolerância de pensamentos do que a verdade de Deus. Hoje, cada pessoa tem a sua ideia, e eu não posso dizer para essa pessoa que a ideia dela é errada, não é? Socialmente falando. Cada pessoa diz que a sua verdade é igualmente valiosa e tem o mesmo peso. Vivemos numa época em que, de muitas formas, não há um absoluto. Não há uma verdade. É tudo relativo. Pessoas acreditam no que elas acham que devem acreditar, pessoas fazem o que elas acham que é certo fazer. Não é tão diferente dos dias dos juízes, não é? Onde cada pessoa fazia o que lhe parecia ser certo. Algo precisa mudar. A palavra de Deus precisa ser redescoberta. Nós precisamos de um recomeço. E eu pergunto para você, como é que está o seu lar? Como é que está a sua família? Quando os problemas aparecem, a verdade é que eles aparecem para todos nós, não é? Nenhum de nós vive uma vida ausente de problemas. Quando os desafios vêm, o que você faz? Qual é a sua reação natural? Será que quando os desafios e os problemas aparecem, você logo pensa numa passagem bíblica para que essa palavra possa te fortalecer, te revigorar, te ajudar na sua caminhada? Eu espero que sim. Eu espero que você tenha esse relacionamento. Se você não tem ainda esse relacionamento, eu quero encorajar você. Comece a decorar algumas passagens bíblicas para que quando você estiver enfrentando os desafios do seu dia a dia, você possa ser fortalecido e encorajado pela palavra de Deus. Não basta só termos a palavra de Deus na nossa casa, ou talvez no nosso celular. A palavra de Deus precisa estar em nossos corações.
eu vi uma história ser contada, e a história diz que algumas décadas atrás, quando estava acontecendo a Guerra Fria, um missionário chamado Michel estava trabalhando na Europa Oriental, e ele conseguiu levar uma Bíblia que, na verdade, era proibido naquela ocasião. Ele leva essa Bíblia para a Polônia e ele entrega essa Bíblia para um homem que ele converteu. 3 anos se passam, ele não podia, durante esse período, voltar e visitar, mas finalmente, após 3 anos, ele consegue voltar para a Polônia e ele encontra aquele homem a quem ele havia dado aquela Bíblia. E ele descobre que aquele homem, com aquela única cópia da palavra de Deus, havia reunido um grupo de 200 pessoas que agora estavam se reunindo e adorando a Deus. Eles estavam fazendo isso de forma secreta, pois era proibido, não era aceitável fazer isso. E durante aquele período que Michel estava lá, ele teve a oportunidade de pregar a palavra de Deus. E antes de pregar, ele pergunta para a igreja, alguém gostaria de citar um versículo? E todos olharam para ele, meio confusos. E finalmente alguém perguntou, você quer que nós citemos um versículo ou um capítulo? E Michel descobriu que uma pessoa havia decorado metade de Gênesis. Outra pessoa havia decorado o livro de Mateus. Outro havia decorado Romanos. E entre aquelas 200 pessoas, quase toda a Bíblia havia sido decorada. Eles haviam se esforçado para fazer isso porque eles receavam que talvez um dia eles pudessem perder a palavra de Deus. E se isso viesse a acontecer, eles não perderiam a palavra de Deus, pois a palavra de Deus não estava aqui, ela estava aqui. E assim o trabalho poderia continuar. O destino deste país, o destino desse mundo, o destino da minha vida e o destino da sua vida está diretamente ligado ao nosso uso da palavra de Deus. Eu oro que Deus possa levantar pessoas que valorizam, que priorizam, que se dedicam ao aprendizado da palavra de Deus. Creio que se isso acontecer, vamos ver algo mudar nesse país. O mundo vai ver algo em mim, o mundo vai ver algo em você, o mundo vai ver algo através da sua igreja, eles vão ser confrontados com o nosso modo de viver, eles vão ver o nosso agir, eles vão perceber o modo que nós falamos e nós tratamos uns aos outros, e isso vai fazer com que eles precisem considerar mudar a sua vida. O futuro do mundo depende do testemunho da igreja. Eu tenho filhos pequenos. Será que os meus filhos, será que os meus netos, será que os meus bisnetos vão viver em um mundo onde as pessoas voltaram para a palavra de Deus? Será que isso vai se tornar uma realidade? Eu oro que sim. Eu acredito que para que isso possa acontecer, isso vai depender de nós. Vai depender da igreja. Vai depender do que nós vamos fazer de hoje em diante para que o mundo possa se voltar para a palavra de Deus. Creio que o mundo deparado com a santidade da igreja, que o mundo deparado com a maneira que nós vamos viver uma vida como a vida de Cristo, o mundo vai ser forçado a decidir. Eu quero essa vida, eu quero viver como essas pessoas, ou eu quero continuar vivendo a minha vida como eu sempre vivi. As pessoas vão escolher. Mas para que isso aconteça, nós precisamos priorizar a palavra de Deus. Nós precisamos entender a sua importância, nós precisamos estar dedicados em ler diariamente, em estudar, em memorizar e em praticar a palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 34, 33, vamos concluir essa história de Josias. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem ao Senhor, ao seu Deus. Preste atenção.
E enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele estava totalmente comprometido. Ele estava totalmente entregue ao Senhor. Ele queria se dedicar a Ele, fazer a vontade dEle. E para mim esse final do versículo é tão impactante porque ele diz: enquanto ele, Josias, viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor. Enquanto ele estava fiel, o povo também permaneceu fiel. O que precisa mudar em sua vida? Josias, para chegar até esse ponto, ele teve que entender que algumas coisas na sua vida e no seu reinado precisavam mudar. E ele fez uma limpa na vida dele. Será que há algo ainda em sua vida que precisa ser alterado, algo na sua vida que precisa ser removido para que você possa estar totalmente dedicado a Ele? Eu quero te encorajar a tomar uma decisão hoje. Se comprometa a largar aquela coisa. Se comprometa a não se dedicar tanto ao trabalho, mas priorize a vontade de Deus. Não permita que o seu dia a dia, todos nós estamos ocupados, não é? Não permita que a correria do dia a dia impeça que você invista na sua vida espiritual. Permita que a palavra de Deus te confronte, que ela mostre para você as áreas em que você ainda precisa se adequar a Ele. E eu quero te encorajar a agir. Haja hoje. Não espere para agir. Não faça algo gradativo, onde hoje eu vou estar um pouquinho melhor e amanhã talvez um pouco mais, mas decida hoje que você quer fazer a vontade dEle. A minha oração é que se nós, como igreja, fizermos isso, se nós dedicarmos a palavra dEle, nós vamos ver algo mudar nessa sociedade. Nós vamos ver o que Deus vai fazer através da igreja, e enquanto nós vivermos, a nossa família vai permanecer fiel. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Senhor, obrigado por esse momento que nós tivemos para poder considerar a vida de Josias. Pai, eu peço que cada um de nós possa estar preparado para ouvir o que o Senhor tem a nos falar através da sua palavra, que nós possamos reconhecer talvez áreas de nossas vidas que ainda precisam estar adequadas à tua vontade, e que nós possamos agir de forma decisiva para poder nos alinhar com o Senhor, para que nós possamos fazer a tua vontade. Pai, pedimos por nossas famílias, pedimos que elas possam permanecer fiéis ao Senhor. Pai, eu peço que o Senhor fortaleça a tua igreja nessa missão de evangelizar o mundo, que nós possamos viver de tal modo que o mundo possa reconhecer o Senhor através de nós. Pai, obrigado por Cristo, obrigado pelo teu amor, é através de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém.